Olá, aqui é o Eduardo Cury, Personal Trainer, e esse é mais um vídeo dessa série Olho no Olho. Lembrando que eu falo vídeo, mas é um conteúdo que está disponível em vídeo exclusivamente no meu canal do YouTube e também em forma de um podcast no Spotify. É só você entrar no Spotify e procurar Eduardo Cury, Personal Trainer, Eduardo Cury, Gestão de Resultados, que você vai ver. A vantagem do podcast é que é só o áudio. Então você pode ouvir, tá fazendo o seu treino e ouvindo o conteúdo dessa aula, desse vídeo. Esse vídeo, essa série Olho no Olho, é uma série de conteúdo que eu criei a partir de pedidos das pessoas para falar mais especificamente sobre temas relacionados ao exercício. Então é um momento que eu aproveito para falar de conteúdo técnico mesmo, de ciência, de biomecânica, de treinamento mesmo, só que eu falo de uma forma mais prática para você que está querendo começar a treinar ou que está começando a treinar, para você que já treina um pouco mais e quer entender melhor de uma forma saindo dessa poluição de rede social, onde tudo é sensacionalismo e cada um fala as coisas de um jeito para chamar atenção e tudo mais. Aqui eu falo conteúdo cru, o que importa, mas sem sem ficar usando termos técnicos demais, sem bagunçar também, ficar muito esculachado como a gente tem visto em redes sociais, mas algo descomplicado para que você entenda. Para você que também é profissional, esse conteúdo também pode ajudar muito, porque muitas dessas coisas a gente não acha pronto um conteúdo em português no Brasil ainda. Então, eu já venho fazendo muito conteúdo aí, trabalhando toda semana vídeo novo, conteúdo novo. E nós já falamos sobre treinamento funcional, já contei questões pessoais minhas, profissionais. Valências físicas vai ser esse agora, tá aqui. Do core, o que vem me perguntando em rede social, eu pego, programo isso e coloco para gravar esses vídeos. Então, esse nós vamos falar sobre valências físicas. Eu vou explicar isso para você, porque é um assunto importantíssimo que poucas pessoas sabem, principalmente quem treina por conta própria e acha que está sabendo de exercício e tudo mais, não entende todo esse contexto. Eu brinco que o meu trabalho ele é como um iceberg. A parte maior, mais importante, está embaixo da água. E as pessoas acabam vendo só a parte de cima da água e às vezes interpreta de fora para dentro qual que é o contexto e não entende o que está envolvido nisso. E valência física é algo que eu gosto muito, eu acho muito interessante, é importantíssimo para a nossa vida e eu vou explicar como funciona. Valências físicas, também conhecido como capacidades físicas. Eu aprendi e falo valência física. Isso vai depender muito de autores, valência física, capacidade física. Alguns autores dividem em mais partes, em nomes diferentes. Eu vou dar exemplos aqui na prática, quando eu estiver falando sobre cada um deles. Nomenclaturas diferentes, quantidade de valências físicas diferentes. Mas, de um modo geral, a gente tem 10 valências físicas. Quais são essas 10 valências físicas? O que são e quais são elas? Tá bom. O que são as valências físicas? As valências físicas, capacidades físicas, são capacidades naturais que a gente deveria ter e precisa desenvolver. Então, quais são essas capacidades? Vou falar elas primeiro, depois vou explicando cada uma. Vamos lá nas 10. Resistência cardiorrespiratória, resistência muscular localizada, força, flexibilidade, velocidade, agilidade, potência, coordenação motora, equilíbrio e precisão. Muitas dessas você já conhece, algumas dessas você provavelmente conheça. Por exemplo, flexibilidade, velocidade, coordenação motora, força. Força é algo que você pode treinar. Velocidade pode ser algo que você esteja treinando. Só que, na maioria das vezes, as pessoas confundem os nomes, os termos e entender tudo isso melhor. E eu vou falar cada uma delas. Então, assim, tudo isso é treinável. Qual que é a grande questão disso?
A gente nasce com essas capacidades e por isso que se você já é adulto, se você é pai, se você é mãe, se você tem filho criança, se você ainda está em desenvolvimento, eu acho muito legal dizer isso para que você entenda todo o contexto e o papel do profissional de educação física. Então, assim, por isso que se o seu filho está numa boa escola, seu filho é criança, menos de 10 anos aí, 5 anos, 6 anos, 4 anos, está numa boa escola, uma das coisas que eles fazem na educação física, que alguns pais ainda acham que a educação física é brincar, é só brincar, é brincar. Mas qual que é a diferença do seu filho na escola, na educação física lá, o brincar dele com aquele brincar seu quando era criança, que subia na árvore, subia em muro, essas coisas todas? Além dela estar brincando, ter uma questão de inclusão social com outras crianças e tudo mais, da mesma idade que ela e tudo, ela está assistida por um profissional que está ajudando, estimulando ela a desenvolver todas essas capacidades. Muitas vezes as pessoas mais velhas desenvolveram isso, a gente fala, eu falo brincando assim, na tora, sabe? Desenvolveu de qualquer forma, brincando mesmo, sem perceber, sem saber o que é, sem um estímulo programado para isso. Então, crianças hoje que estão em boas escolas, com profissionais de educação física competentes, eles estão acompanhando ela para elas desenvolverem melhor essas capacidades físicas, essas valências físicas. Então, uma coisa é a gente começar a desenvolver isso. Outra coisa é a gente melhorar e outra coisa é a gente não perder tudo isso. Por quê? Com o sedentarismo, com a falta de exercício e com o passar do tempo, com o envelhecimento, a gente vai perdendo essas capacidades. Se a gente quiser viver bem de independência para poder ir em qualquer lugar, não sentir dor, poder viajar e andar à vontade, sentar, levantar, não precisar da ajuda de ninguém, além, que é claro, da questão do controle de peso, saúde e tudo mais, nós precisamos dessas capacidades físicas desenvolvidas. Então, as pessoas que vivem melhor de independência fisicamente são as que têm essas capacidades físicas desenvolvidas. Então, vamos lá para cada uma delas na prática. Resistência cardiorrespiratória. Esse, pelo nome, você já pode saber o que é. O que é resistência cardiorrespiratória? É a nossa capacidade de conseguir respirar e manter o aproveitamento desse oxigênio para utilizar na musculatura, independente do que a gente esteja fazendo. Então, assim, caminhar distâncias maiores, correr distâncias maiores, pedalar. Quer dizer, essa questão cardiorrespiratória, cardiopulmonar mesmo. Então, isso é treinável. Exemplos na prática. Uma pessoa que tem condicionamento, resistência cardiorrespiratória, é uma pessoa que está treinada para isso, é aquela pessoa que eu falo que ela tem mais disposição no dia, que ela trabalha o dia todo, chega no final do dia, ela está cansada, claro, mas ela não está acabada, porque ela tem uma resistência cardiorrespiratória melhor. É aquela pessoa que consegue se movimentar melhor durante o dia, sabe? Que ela aproveita melhor, quando ela puxa o ar. Se você estiver aqui, a gente respira o mesmo ar, no ar tem oxigênio. Só que se eu sou mais treinado do que você, o ar tem oxigênio, a mesma quantidade de oxigênio que eu respiro é que você respira. Só que se eu sou mais treinado do que você, essa mesma quantidade de ar que eu respiro e que você respira, eu aproveito melhor o oxigênio, meu corpo consegue aproveitar melhor o oxigênio que tem ali e eu consigo render mais com isso. Resistência cardiorrespiratória é importantíssima. Uma das coisas que afeta o nosso envelhecimento e as pessoas sedentárias muito é a resistência cardiorrespiratória. Eu considero a resistência cardiorrespiratória como a base para tudo isso, porque ela é como se fosse realmente a base, no meu ponto de vista, onde a gente consegue sustentar todas as outras capacidades, todas as outras valências físicas. Porque ela é a principal sem desmerecer as outras, mas ela é importantíssima para a gente conseguir usar as outras juntas. Então vamos lá. Qual que é a próxima? Resistência muscular localizada. Então a resistência muscular localizada
Essa ordem, eu estou dizendo numa ordem, numa sequência aqui, mas não tem melhor e pior, tá? Não tem uma precisa da outra. Assim, tem algumas que dependem de outras, mas não é. Elas estão interligadas, são capacidades diferentes, mas não tem uma melhor que a outra, tá? Não tem uma melhor que a outra. Resistência muscular localizada. A resistência muscular localizada está no exercício ali, está na nossa capacidade, por exemplo. Quem treina comigo, se estiver acompanhando esse conteúdo, sabe disso, porque eu falo bastante sobre essas coisas. Resistência muscular localizada, ela tem, por exemplo, eu consigo fazer cada vez mais repetições de um exercício. Então é o fortalecimento, resistência muscular localizada. É o fortalecimento daquela musculatura, daquele conjunto de músculos que executam aquele movimento e das articulações naquele movimento. Esse também é importantíssimo para que eu também considero ela como uma base para a gente usar para as outras valências físicas. A força. A força, ela já é um extremo, porque eu conseguir suportar, transportar cada vez mais carga. A força é algo importantíssimo, por exemplo, para o idoso. Um idoso, quando ele faz um treinamento de força, ele melhora a capacidade de força dele, isso melhora muito, por exemplo, a independência dele para ele sentar para ele sentar e levantar. A resistência muscular localizada, por exemplo, é o que ajuda um idoso a caminhar. Também ajuda um idoso a caminhar. Resistência cardiorrespiratória, um fumante crônico, ele sabe o que é isso e a importância disso, porque ele fica ofegante e não consegue respirar. Então a força realmente é talvez a mais conhecida delas. A flexibilidade. Flexibilidade, o alongamento faz parte do treinamento para a flexibilidade. Só que a flexibilidade é a amplitude de movimento, é ganhar movimento. Isso é importantíssimo para proteger o nosso corpo. Então, assim, sem flexibilidade a gente não consegue ter força. Sem flexibilidade a resistência muscular localizada fica afetada porque limita os movimentos. Então, a flexibilidade, uma curiosidade nela. Todas as outras valências físicas, quando eu for falando, vocês vão perceber que não tem uma palavra em português certa para dizer isso, mas assim, todas as outras valências físicas, vamos dizer assim, são mais brutas, vamos dizer assim, e elas estão mais ligadas ao hormônio masculino. A única que está mais ligada ao hormônio feminino é a flexibilidade. Então, lembra que todas essas valências são treináveis, mas naturalmente a mulher tenderia a ter uma flexibilidade melhor do que o homem, porque ela está mais ligada ao hormônio feminino. Por quê? Essa é uma curiosidade. Por quê? Porque entende-se que é porque a mulher está preparada para o parto. Então ela precisa de ter esse desenvolvimento dessa flexibilidade, dessa amplitude, para o quadril dela se abrir para o momento do parto, para a gestação e tudo mais. Então tem mais a ver com o hormônio feminino. Por isso que aquelas pessoas que você acompanha, aquelas mulheres que você acompanha nas redes sociais, são muito fortes, são muito rápidas, são muito resistentes, conseguem treinar e correr muito, correr não só de velocidade, mas de resistência cardiorrespiratória. Estão lá junto dos homens fazendo isso. Por quê? Porque os hormônios são muitas vezes... porque os anabolizantes são muitas vezes hormônios masculinos, então elas têm essas características melhoradas. Então a flexibilidade é essa da questão de ganhar amplitude de movimento, também é treinável. Treinável como, Eduardo? Com uma sessão específica, um treino específico para a flexibilidade, mas o exercício físico de um modo geral, então quem treina comigo sabe, fazer um agachamento e estar sem carga e ganhando movimento, isso favorece resistência muscular localizada, fortalece a força e ganho de flexibilidade também. A velocidade é a próxima das valências físicas. E a velocidade, a gente conhece ela também, ela tem muito a ver com essa explosão, com essa rapidez e conseguir manter isso. Então, quer dizer, um atleta de 100 metros rasos é o que tem a ver com a velocidade. Também é treinável, todas elas são treináveis. A agilidade.
Então, tal pessoa é muito ágil, a gente usa isso, precisa de agilidade, só que é importante a gente entender o contexto dessa palavra, porque qual que é a diferença, Eduardo, de velocidade e agilidade? A agilidade, ela é a velocidade, mas ela tem mudança de direção. Então, assim, uma corrida de velocidade. Velocidade é uma 50, 100 metros rasos lá, é velocidade. Agora, a agilidade é aquela corre, vira, muda de direção rápido, é a mudança de direção repentina. É conseguir, a gente chama isso de momento, quando chega e muda de direção muito rápido. Por exemplo, eu estou tentando pensar algum esporte que tenha isso, mas, por exemplo, no beisebol tem isso, que ele chega na base e precisa mudar de direção rápido. Então, esse tem agilidade, tem alguns testes. O suicídio, quem treina comigo sabe, aquele exercício do suicídio, além de resistência cardiorrespiratória, além de velocidade, ele também treina a agilidade. Uma outra valência física é a potência. A potência, ela é interessante porque ela já entra numa categoria que já é mais complexa um pouco, porque está envolvido força e velocidade junto. Então a potência é um exercício de força e velocidade junto. Então precisa de força e precisa ter velocidade junto. Então, por exemplo, exercícios de salto tem potência. O kettlebell swing é um exercício de potência, porque tem força e tem velocidade junto. Coordenação motora. Então a gente escuta muito isso. Não tem coordenação, não tem coordenação. Todas as pessoas têm coordenação. E a coordenação motora, ela é treinável. Então, se você acha que você tem mais coordenação motora que aquela pessoa, é específico naquele movimento. Então, pode ser que você tenha tido isso, lembra que eu falei lá da escola, mais treinado quando era criança, só que isso pode ser favorecido e treinável com qualquer um. O legal, por exemplo, da coordenação motora, e nos próximos que vão entrar aqui, é que eles já envolvem muito uma questão mental de concentração junto com o movimento. A coordenação motora, ela é subdividida em dois, que é a grossa e a fina. Então, por exemplo, uma coordenação motora grossa é um chute. Um exemplo disso é um chute, que usa um volume muscular e uma quantidade maior de fibras musculares para um movimento. Uma coordenação motora fina, grossa e fina. A coordenação motora fina, por exemplo, é recortar, é desenhar, é colorir. Por isso que a criança está lá pintando, colorindo, aprendendo a escrever, a coordenação motora fina. Caligrafia é coordenação motora fina. O recortar mesmo. Então, a criança não está só perdendo tempo, pintar com pincel, colorir, tudo isso, plantação, coordenação motora grossa. Tudo isso está desenvolvendo várias habilidades, mas essas capacidades físicas também, coordenação motora grossa, coordenação motora fina. Uma outra, equilíbrio. Então, equilíbrio é uma coordenação motora também que é treinável. Outra, precisão. A precisão tem a ver com a pontaria, tem a ver também com coordenação motora isso, mas assim, a precisão, a pontaria tem a ver com a precisão. Então, por exemplo, saltos, treinar, fazer saltos com corda, a gente está trabalhando essa capacidade física da precisão. Qual que é a questão? Essas capacidades físicas, como eu disse no início, elas são treinadas, treinável e a gente pode ir perdendo essas capacidades. Por isso que é importante a gente treiná-las. Só que como a gente treina elas? A maioria como é que eu penso isso, como é que eu faço esse planejamento? O que acontece? A gente não precisa ficar recortando depois de adulto para desenvolver uma coordenação motora fina. A gente não precisa estar fazendo algumas coisas que poderia ter sido desenvolvido ou ficou esquecido quando a gente era criança. A gente pode colocar isso dentro do treino. E quem treina comigo sabe, essa é uma grande preocupação minha e por isso eu uso muito o treinamento funcional como embasamento para tudo isso. E eu coloco essas capacidades físicas dentro do nosso treino. Então, a grosso modo, para explicar melhor, é como se fosse assim, o seu objetivo é perder peso, emagrecimento.
supostamente, qualquer coisa que a gente faça, se for corrida, natação, ciclismo, que é isso que as pessoas pensam, a grosso modo tá certo, mas qualquer coisa que a gente faça vai ter resultado para você emagrecer. Sim, se você gastar mais caloria e ingerir menos, mas não é só por aí. Tem muito mais coisa envolvida. E aí o que eu faço nisso? Nesse contexto todo, eu venho trabalhando as capacidades físicas, as valências físicas. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o treino fica mais divertido, fica mais diversificado, exercita muito um exercício mental para você, de concentração, de desafio. A gente está cuidando para você viver melhor agora e envelhecer melhor para o futuro. Isso é saúde, independência para você. O trabalho e a melhora dessas valências físicas protege o seu corpo de lesões, porque se você tem um corpo se você tem resistência cardiorrespiratória, saúde, perfeito. Se você tem resistência muscular localizada, o dia que você vai carregar uma caixa ou está descendo compras do seu carro, isso ajuda você a não estar quebrado depois, sentindo muita dor, ou até de não ter perigo de não conseguir isso. Então, se você está treinado, você consegue descer compras no seu carro tranquilamente. Se você tem força, você consegue entrar e sair do seu carro. Se você tem flexibilidade, isso te ajuda a sentar, a levantar. Quer dizer, pessoas que não têm... um exemplo, pessoas que estão muito acima do peso, elas perdem movimento. Por isso que uma pessoa acima do peso, ela não consegue sentar e levantar com facilidade, ela joga o corpo dela. Eu vi um vídeo esses dias nas redes sociais de amigos brincando no aeroporto e naquela esteira que passa a mala, um amigo jogou, empurrou o outro amigo que está acima do peso e aquele amigo fica se jogando para frente para tentar sair daquela esteira da mala e não consegue. Por quê? Porque ele não tem flexibilidade, não tem força e não tem flexibilidade da articulação do quadril e ali da região. Então ele não consegue sair. Aí ele fica rodando junto com as malas lá e jogando o corpo tentando sair, porque ele está perdendo o movimento. Eu não sei a idade dele, mas dá para ver que é uma pessoa nova. Então está perdendo o movimento. A gente não precisa perder movimento pelo envelhecimento. Envelhecer não é uma questão de idade, é uma questão de estilo de vida mesmo. Então assim, velocidade. É importante a gente ter velocidade é a base de tudo isso, para a gente conseguir correr, para a gente conseguir ter rapidez de deslocamento e tudo mais. Agilidade. No nosso dia a dia a gente também precisa disso. Abaixa, levanta. Isso tem a ver com agilidade. Potência, força e velocidade junto. Coordenação motora. Coordenação motora é importantíssima para para a gente desenvolver o nosso cérebro também. Equilíbrio. Pensa hoje na sua vida adulta, pensa no seu envelhecimento sem equilíbrio. Precisão, pensa você conseguir treinar, você não conseguir treinar porque você não tem precisão. Então, tudo isso protege nosso corpo e a gente usa essa máquina perfeita que é o corpo humano, do melhor recurso dele, para perder peso, para fortalecer o corpo, para melhorar a saúde, para diminuir dor, para melhorar de doenças psicológicas. Eu não gosto de falar psicológicas, que fica parecendo doenças emocionais, porque exercita cérebro e corpo junto. Então, assim, é algo que a gente perde naturalmente, as valências físicas, é algo que tá natural pra gente, que a gente precisa fazer, e é algo que faz toda a diferença no nosso treino. Se você já treina, busca usar o seu treino, usando essas valências físicas, variar movimento, fica mais divertido, é melhor para o seu corpo, para a sua saúde, para proteger seu corpo de lesões, de dor, para o seu envelhecimento. Se você ainda não treina, comece a treinar e pensar nessas capacidades físicas, porque é importantíssimo para a sua saúde. E aí, aqui estou encerrando mais um desse conteúdo do Olho no Olho. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida desse conteúdo ou sugestão para outros conteúdos,
deixa um comentário, manda mensagem para mim aí nas redes sociais, no vídeo, no site, onde você achar melhor. Esse feedback para mim é muito importante porque dá muito trabalho a gente gravar esses vídeos, preparar esse conteúdo, editar tudo isso, colocar tudo isso nas redes sociais, dá muito trabalho. E realmente o respaldo, a sua resposta, a sua participação faz toda a diferença para mim, tanto para motivar como para direcionar todo o conteúdo. Então eu espero que tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí. Estou aqui e muito obrigado.